aluno e professor do 4º ano. Hoje estou aqui de volta, né, para mais uma aula. E aí eu sou professora de História, Maria Didi, né? Espero que a gente desenvolva uma aula bem bacana aqui com vocês, né? Porque realmente o tema hoje está bem interessante. Vamos lá. Nós vamos então estar falando hoje da intervenção do ser humano na natureza, tá? Claro, trabalhando uma habilidade, a habilidade 3 lá do nosso currículo, referência de Minas Gerais. Na aula passada, né, a gente viu as mudanças e permanências no tempo e suas influências, né, ao longo do tempo. Mas a gente trabalhou muito a questão do relógio, né? Do relógio, dos séculos, o que isso era importante na minha vida, na sua vida, no cotidiano das pessoas, tá certo? Né? No cotidiano aí da criança, né? O tempo para ela brincar, para ela estar fazendo as atividades escolares e tudo mais. E aí eu trouxe aqui 2 fotos, né, mostrando o quê? Né? Que as coisas mudam, aqui foto antigas, né, de uma cidade e aqui agora a foto de como a cidade está hoje. E isso assim, a gente nota que as transformações estão ocorrendo muito rapidamente. Tá? Então a gente precisa de estar lembrando isso para as crianças e mostrando o quanto, né, a vida está passando rápido e essas mudanças vêm, claro, né, muito dentro das nossas paisagens. Bom, para começar aqui, né, falando da questão da aula anterior, eu fiquei muito feliz, né, porque eu recebi, tá, um desenho de uma aluna, né, do 4º ano, né, da Nicole Gomes Chagas, lá de Carmo do Cajuru. Ela estuda na Escola Municipal, né, São José, e ela fez uma síntese, né, da aula que eu dei na aula anterior. E foi muito bacana, porque aí a mãe achou tão interessante, e ela né, entrou em contato comigo, e eu achei muito mais interessante, que eu falei, eu vou estar fazendo a síntese da aula, né, com o desenho da Nicole, porque eu acho que todos vocês, alunos que estão aí, fazem isso daí. E se tiverem condições de estar enviando para a gente, à medida do possível, a gente vai estar incluindo esses trabalhos de vocês aqui, porque isso é um incentivo para nós e para os outros alunos que estão em todas as escolas de Minas Gerais. Eu coloco aqui, né, que ela colocou tudo em letra, né, maiúscula, ela não acentuou, mas eu acho que tem até uma regra, né, que quando está tudo maiúsculo, às vezes nem precisa do acento, mas de qualquer forma é um desenho original da aluna Nicole, do 4º ano, lá da Escola Municipal São José de Carmo do Cajuru. E eu te agradeço muito, Nicole, um beijo grande, tá? Obrigada por ter participado tão efetivamente da aula. Na aula de hoje, a gente vai tentar identificar aqui as intervenções e mudanças que a Revolução Agrícola, né, lá no período neolítico, tá certo? Trouxe para os seres humanos no passado. Né, só dando uma voltadinha, né, lembrando, a gente já viu isso nas aulas anteriores aí, que, né, nós tivemos o período paleolítico, neolítico e a Idade das Pedras. Tá? E aí, então, isso foi numa sequência, e quando surgiu, então, né, a Revolução Agrícola, que o homem começou e que ele deu conta de domesticar animais, de plantar, realmente houve uma mudança muito grande, né, na nossa história, e claro que trazendo benfeitorias, melhorias de vida, né, para esses grupos que viviam lá nessa época. E o surgimento, então, da agricultura e a domesticação de animais, ela vai fazer o quê? O assentamento das pessoas, né, em determinados lugares, que a gente vai chamar isso de sedentarismo, tá? Nós vamos identificar aqui também, nessa aula de hoje, as principais características dos povos nômades do presente, do passado e do presente. Tá? Isso aqui são famílias, né, nômades, trouxe para estar ilustrando. Aí eu faço a pergunta, né? Afinal, meu caro aluno, né? O que significa nômade? O que você entende pela palavra nômade? É aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas que não tem uma habitação fixa. Eles são o quê? Itinerantes. Pode ser
uma tribo ou uma etnia, né, que não se fixa em lugar nenhum, por vários motivos, então aí eles vivem, né, se mudando, por várias circunstâncias que a gente vai estar vendo aqui, né, no desenvolver, né, da aula. Eu trouxe aqui uns pastores nômades, uma imagem, acampado perto lá de Nantes em 2005. Né? Isso daqui, aproximadamente 40% da população do Tibete é nômade ou seminômade. Quem então que eram essas pessoas nômades? Normalmente, usualmente, eram os povos caçadores, coletores ou pastores, que eu já coloquei que seriam, né, os povos lá do período paleolítico. Tá? Até no período paleolítico todo, eles realmente eram nômades. Houve várias descobertas, mas eles mudavam de um lugar para outro em busca de subsistência, em busca de melhores condições de vida, por causa da questão, né, do frio e de várias outras situações. Só que esses povos nômades, nós temos que lembrar que eles retiravam da natureza somente o necessário para a sua sobrevivência. Era muito difícil sobrar alguma coisa, né, que eles pudessem estar acondicionando, porque à medida que eles ficavam, ali já não tinha mais frutas, né, para colher, não tinha mais, né, o que fazer ali para pescar, eles então eram obrigados a estarem mudando de localidade. Aqui é uma litografia, tá, de 1848, lá do Afeganistão. E esses povos nômades ao longo da história, então, né, ele só foi melhorando com a descoberta do fogo. A descoberta do fogo foi feita pelos paleolíticos já no final do período paleolítico, mas esse fogo, a descoberta do fogo, ela trouxe inúmeras vantagens, né, para esses grupos que viveram nessa época, para as pessoas. Porque além deles aquecerem do frio, eles podiam já cozinhar o alimento e podia também afugentar os animais ferozes que chegavam próximo onde eles estavam. Então é dito que a descoberta do fogo foi uma das maiores tecnologias que foi descoberto lá, né, nesse período lá desse homem mais antigo, né, que a gente fala desses períodos aí do período paleolítico. A Revolução Agrícola, então, ela já vem lá no período neolítico e quando então eles descobriram essa revolução, né, descobriu que podia plantar e que plantava dava, tá certo? Eles começam também a criar animais e a partir do momento que eles domesticam animais, a vida deles também vão facilitar, porque esses animais eles vão servir de força motriz, né, para estar ajudando nessas plantações e ajudam também na questão do deslocamento deles, né, porque eles já tinham condições de estar locomovendo com mais facilidade, né, usando esses animais. Aqui é um diorama mostrando os dois homens aqui, né, o Homo erectus, fazendo fogo. Isso daqui está no Museu de História, lá em Mongólia. A circulação de pessoas e as transformações naturais, né, no meio natural. Gradativamente, então, né, como eu já coloquei, esses grupos, né, foram deixando de ser nômades e passaram a ser sedentários com essa descoberta das plantações, da Revolução Agrícola, da domesticação de animais. Durante a Revolução Agrícola, esses grupos viviam em comunidades fixadas, né, em um determinado lugar, porque eles já conseguiam plantar o que eles precisavam e também produzir as suas ferramentas, né, para estar melhorando essa agricultura, tá? E uma coisa interessante aqui, que essas tarefas, gente, elas eram divididas entre os membros do grupo, tá? Que é como a gente sabe que no meio indígena, né, indígena brasileiro e os outros indígenas do restante do mundo, as tarefas são muito bem divididas entre todos os adultos, né, dessas comunidades, dessas tribos. Normalmente as mulheres tinham determinadas funções, né, que era cuidar, né, das crianças, que era fazer alimentação, que era, normalmente até elas limpavam a roça, né, plantavam e tudo. E os
os homens ficavam com as atividades que eles achavam que eram mais perigosas, que eram as atividades de caçar, né, de estar saindo em busca de coisas, objetos, né, para a sua sobrevivência. E também eles é que fabricavam, né, as ferramentas necessárias. Então, com a domesticação de animais, né, tornou-se possível, então, o deslocamento, né, desses grupos, tá certo? Por longas distâncias, e com isso, então, eles foram entrando em contato com outras comunidades. Tá certo? Né? E, claro, se eu estou trocando, né? Se eu estou viajando, eu consegui encontrar um grupo que está lá, eles têm um conhecimento que eu não tenho, eu sei plantar milho, mas eu não sei plantar feijão. Aí, então, começou a trocar ali, né, aquelas experiências, tá? Que foi um crescimento enorme para todas as comunidades. Porque aí, na verdade, essa troca de conhecimento, ela só vai trazer benefício, né, para todas as pessoas que, né, que estão vivendo ali, né, naquele determinado local, porque um ajuda o outro, tá? Nesse meio natural, então, claro que a gente tem que ter ideia, né, que a terra era a base de quê? Da economia, tá? E a estrutura de poder e das relações sociais. Então, quer dizer, se eu estava ali, eu tinha um lugar bom, né, para eu estar plantando, né, eu tinha então um domínio, né, dessa economia. E eu também tinha como estar fazendo uma estrutura de poder em cima dos outros grupos, tá? E essas relações sociais, então, elas foram, né, ao longo do tempo se modificando, porque, claro, comunidade, grupo de pessoas que vão aumentando o número de pessoas, a gente tem que ter uma organização própria ali dentro, né, para ter uma organização em si mesmo, e aí então nós vamos ver, né, mais para frente que vai estar surgindo aí então a questão da formação das aldeias, das cidades, né, e aí vem a questão das hierarquias também políticas e sociais. Aí eu pergunto, vocês acham que hoje ainda existem pessoas nômades? Você conhece alguém, tem alguém da sua família, né, que de repente gosta muito de viajar e fica longos tempos e depois volta e vai de um lado para o outro? Você conhece? Porque, na verdade, hoje nós ainda temos, né, muitos grupos, tá, que são nômades em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. Agora, essas pessoas são nômades, né, com uma forma diferente do que era o nomadismo lá no passado, tá? Lá na nossa pré-história. Porque os nômades de hoje, eles têm vários motivos de serem nômades, que aí um deles seria, né, poucos ainda são por questão de sobrevivência. Tá certo? Né? A questão de sobrevivência talvez seja até a questão de eu sair de um lugar para procurar emprego, aí eu chego lá, não acho, eu tenho que ir para outro estado. Então, quer dizer, isso também não deixa de ser um nomadismo moderno, tá certo? Mas a maioria do nomadismo hoje é feito por escolha própria da pessoa. Ela que gosta de ser, ela que gosta de andar, ela não tem paciência de ficar, né, num local só por muito tempo. E hoje as nossas tecnologias também até que facilita isso para as pessoas, delas estarem podendo arrumar empregos em diversos lugares. E aí a gente fala que é um nomadismo diferente, mas não deixa de ser um nomadismo, né, na nossa contemporaneidade, tá? E aí, então, quando é questão de escolha da pessoa, ele pode ser por razões culturais, ele pode ser por um estilo de vida que eu escolhi, né? Eu conheço muita gente que a gente chama até de mochileiro, né? Que ele coloca a mochila nas costas e sai e fica 3 meses na Argentina, depois ele fica 3 meses não sei onde, no Chile, no Paraguai, depois vai. Então, é questão de opção de vida dele. E tem também uma outra questão, né, desses nômades modernos, que seria a questão por profissão. Que a gente conhece, né, no meio nosso, existe muitas pessoas que saem do Brasil, vai para a Suíça, vai para os Estados Unidos, para estudar, para não sei o quê, que acaba que ele vira um nômade mesmo, tá? Aí, quem que são esses nômades, então, hoje, né, que ainda existe no nosso mundo? Os caçadores-coletores, muitos são os bosquímonos lá no sul da África,
tá? São os pastores nômades que eles viajam, são povos que viajam centenas de quilômetros para encontrar terras e água para que os seus animais possam pastar, saindo do frio ou da seca demais. E aí, quando lá fica ruim, eles retornam para suas terras, tá? E os pastores nômades, né, que lá da Ásia Central, tá certo? Que são os chamados beduínos, né, que eles também andam muito e são povos realmente nômades mesmo, tá? Os cazaques lá, que são os povos do Cazaquistão, eles criam cavalos e ovelhas e tal, também eles andam muito, né, à procura de melhores pastagens e água. Eles percorrem, então, centenas de quilômetros, fugindo aí, né, desse inverno rigoroso de lá, procurando pastos lá no norte. Os mercadores artesãos, né, eles viajam vendendo produtos ou prestando serviços, tá? São povos da Índia e do Paquistão que vão de cidade em cidade vendendo cestos, produtos feitos à mão. E nós temos o caso dos ciganos que entra aqui, tá? Porque os ciganos, eles saem também pelo mundo vendendo objetos, né? As coisas que eles produzem, tá? Mas hoje a gente já encontra muitos ciganos que têm moradia fixa, tá? Aí a curiosidade que eu trouxe hoje para você, tá? É que nos dias atuais, algumas pessoas têm um estilo de vida nômade, como eu já coloquei aqui, eu coloquei um mochileiro, coloquei aqui, né, uma pessoa que possivelmente ela é um nômade digital, né, que ele trabalha no meio de um bosque, a pessoa faz opção, né, disso daí, tá? Aí alguns exemplos aqui, os trabalhadores de circos e teatros também, que eles viajam muito e essas pessoas são consideradas nômades. Eu dei um exemplo aqui do grupo indígena, né, da etnia Iuagajá no Maranhão. E aí, os nomes digitais, eu até coloquei uma gravura minha aqui, eu mesmo fotografei no espelho lá em Araxá, porque eu estou me sentindo uma verdadeira nômade digital nesse momento de teletrabalho. Muitas pessoas estão sendo nômades nesse momento, porque a gente trabalha, eu trabalho em Belo Horizonte, mas eu tenho casa em Araxá, então eu fico para lá. Então, de 3 meses para cá, eu estou meio que nômade. Tal. O que seria isso então? Um estilo de vida itinerante, onde eu posso exercer a minha profissão. No meu caso, agora eu estou fazendo o teletrabalho, né? É um exemplo simples, mas só para vocês entenderem. Eu fico lá, por exemplo, 15 dias, faço minhas aulas, volto para cá para estar aplicando as aulas aqui. E eu tenho que ter um lugar que eu tenho as tecnologias para eu estar fazendo isso, tá? Aí o trabalho remoto, que, né, entra a gente aqui, que eu tenho a flexibilidade de carga horária, que são características muito importantes, né, nesse tipo de trabalho e desse nome de digital. Trouxe aqui, ó, é um poema maravilhoso aqui da Cristiane de Mello Oliveira, Andanças, né, que aí vocês vão estar, eu não vou ler com você o poema, mas aí você leia esse poema, pede o papai, mamãe ou responsável para ler com você, tá? E depois a gente vai refletir, né? Você vai refletir sobre esse poema lá quando você retornar para a sua sala de aula com o seu professor. Aí eu, né, vou deixar aqui as questões. Qual o assunto tratado no poema? O poema chama Andança, tá, gente? O poema tem alguma relação com a palavra nômade? Quais motivos levaram os seres humanos a movimentar? Por que será que eles se movimentam? Você conhece ou já ouviu falar de pessoas, né, que se movimentam na atualidade? E aí uma outra atividade, né? Você vai estar fazendo uma lista de todas as palavras que você achou mais interessante da nossa aula, tá certo? E vai fazer uma história bem bonita em quadrinhos, se possível faça colorido, colore lá os seus personagens, tá bom? E aí leva e mostra para o seu professor e pede para colocá-la no mural da sua escola, da sua sala, para todo mundo ver o seu trabalho lindo e maravilhoso em cima, né, da nossa aula de hoje. Recapitulando, então, povos nômades são aqueles que não têm moradia fixa. A descoberta do fogo e o domínio da agricultura, né, fez com que essas pessoas nômades tornassem-se sedentárias e atualmente no Brasil e no mundo ainda existem, né, muitas pessoas que são nômades, né, e que levam essa vida ainda de nomadismo.
Nós chegamos então, tá, no final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser pode me mandar desenhos, que eu fico muito feliz. E no mais, muito obrigada e até breve, se Deus quiser.